Bom, vamos lá, pessoal. Essa é a aula 8. Nessa aula nós vamos conversar sobre um princípio muito importante dentro da calorimetria, né? Que é o princípio das trocas de calor. Então, para poder entender esse princípio, vamos imaginar dois corpos. Então, imagine aqui um corpo A e um corpo B. Eu vou colocar esses dois corpos próximos um do outro e eles têm temperaturas diferentes. Imagine que esse corpo A aqui tem uma temperatura maior, esse corpo B tem uma temperatura menor, tá? Eu coloco eles próximos um do outro e faço isso dentro de um local onde o calor não consiga escapar. Eu vou isolar esses dois corpos termicamente aqui do restante do ambiente. Tudo bem? Esses recipientes que a gente usa para fazer esse tipo de experimento, né, são chamados de calorímetros. Então, o calorímetro é uma caixinha que vai isolar termicamente esses dois materiais, não vai deixar o calor escapar daqui. Então, se a gente fizer isso, a gente vai perceber que esse corpo que está numa temperatura maior vai acabar passando calor, né? Aqui vai acontecer da energia térmica fluir, né, do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Vai acontecer a passagem, aí a troca de calor. Então, a regra que a gente vai conversar hoje é a seguinte. Quando a gente tem dois corpos ou mais, né, poderiam ser vários corpos aí que estão em contato ou que estão próximos um do outro, né, e isolados assim termicamente, né, todo o calor que sair de alguns corpos vai chegar em outros corpos, de forma que, vamos supor aqui, que esse corpo A tivesse perdido aí 100 joules de calor, por exemplo. Se tivesse saído 100 joules de calor daqui de dentro, esses 100 joules teriam entrado aqui, né? Então, se a gente está isolando os dois, né, só pode sair de um e para o outro. Então, se saísse 100 joules daqui, entraria nesse outro corpo aqui. E aí eu poderia indicar que esse perdeu 100 joules e poderia indicar que esse ganhou 100 joules. Então, uma quantidade de menos 100 aqui, uma quantidade de mais 100 aqui, né? De modo que se eu somar menos 100 mais 100, zero. E isso não é para 100, poderia ser para qualquer valor, né? Então, se fosse 500 joules, esse perdeu 500 joules, com certeza esse teria recebido os 500 joules. Então, menos 500 mais 500, zero. De uma forma geral, a quantidade de calor do corpo A, esse caso ele ia perder, né? Mais a quantidade de calor do corpo B. E poderia continuar somando. Então, aqui seria assim, né? Quantidade A mais quantidade B sempre tem que dar zero. Tá? Isso aqui é a chamada lei, né? O princípio aí das trocas de calor, né? Isso de uma forma geral, então, né? Para vários corpos aí, para N corpos, né? Para N corpos, eu teria então QA mais QB, ou Q1 mais Q2 mais Q3 e assim por diante, até um QN aí igual a zero, né? Então, é isso que a gente vai pensar hoje. Nos nossos exercícios de hoje, nós vamos ter vários objetos aí trocando calor, e a gente vai pensar o seguinte, que se eles estão isolados termicamente do ambiente, né? Porque se não tivesse isolado, aí o ambiente ia receber um pouco desse calor também. Teria que colocar o ambiente aqui como um corpo trocando calor também, né? Ou o próprio recipiente, se o recipiente também tem capacidade térmica, tem capacidade de receber e de perder calor, ele estaria trocando calor também, né? Na maioria dos exercícios a gente vai considerar aqui então um calorímetro ideal, uma caixinha que não vai trocar calor com as coisas que estão dentro, e nós vamos pensar nos corpos que estão dentro. Em algumas situações pode ser que envolva também troca de calor com o calorímetro, né? Mas a gente vai pensar então dessa forma, gente. Vamos pensar que a quantidade de calor de um corpo, mais a quantidade do outro, mais o outro, vai dar, somando tudo, vai dar sempre zero. Porque o que um perde, o outro ganha, né?
Vamos ver isso daí, essa ideia da troca de calor, né, num exemplo. Acho que fica bem mais simples de entender, tá bom? Vou pegar um exemplo para você. Bom, vamos lá, pessoal. Então, esse é o nosso exemplo, né? Ele fala o seguinte, então, que uma xícara de massa 50 gramas está a 34 graus e depois coloca-se nela 250 gramas de água a 100 graus. Verifica-se que no equilíbrio térmico a temperatura é de 94 graus, né? Então, o que está acontecendo aí? A gente tem uma xícara, né? Ela estava na temperatura ambiente, mas daí jogou dentro dela aí uma água quente, né? Uma água fervendo aí a 100 graus. E aí aconteceu a troca de calor. Ele está pedindo para considerar que apenas a troca de calor entre a xícara e a água, né? Então não vamos considerar o ambiente aí. Imagina que é possível nessa situação desprezar o calor que escapou aí para o ambiente, tudo bem? E aí a gente quer calcular o calor específico da xícara, que é a única informação que está faltando aí. Esse exercício poderia querer saber qualquer coisa, poderia querer saber a temperatura de equilíbrio térmico, né? A temperatura que vai chegar aí os dois corpos, poderia querer saber a temperatura da água, massa, qualquer coisa aí, tá? Mas vamos lá então, como é que nós vamos resolver isso daí? A ideia inicial é, como a gente tem muita informação no probleminha, a gente organizar essas informações, tá? Alguns professores, alguns livros, né, trazem a resolução feita com um quadro, feita uma tabela, né, para organizar as informações. Eu acho que não é necessário tudo isso também, acho que a gente pode fazer sem o quadro, mas é importante a gente separar as informações, tá? Então nós vamos fazer o seguinte, ó, a gente tem aí a xícara e tem a água, então vamos separar, ó, a xícara, vamos anotar as informações dela e depois a água, tá? Então, o que a gente sabe da xícara? Que a massa da xícara é de 50 gramas. Estou anotando, tirando a informação do texto. Que o Czinho da xícara é a pergunta do exercício. Isso é o que a gente quer saber. Calor específico da xícara, né? E que a variação da temperatura, que é uma outra coisa importante aí, né? Da xícara, vai ser... Então dá uma olhadinha lá. A xícara estava a 34 graus. Vamos colocar assim, ó, que a temperatura final da xícara, primeiro, né? Então a inicial dela era 34. E a temperatura final da xícara é a temperatura de equilíbrio térmico, ó. Ele fala, né, que o equilíbrio térmico aconteceu a uma temperatura de 94 graus. Quer dizer que a xícara que estava a 34 subiu a temperatura até 94, né? Daqui a gente consegue tirar a variação da temperatura. Podia ter feito direto, mas eu quis organizar para vocês enxergarem, né? Então aqui a gente tem uma variação de 60 graus aí. Então a xícara tinha uma massa 50 gramas, um Czinho que eu não conheço, e variou 60 graus a temperatura. Tudo bem? Vamos fazer a mesma coisa aqui para a água. Ó, vamos separar aqui, vamos pensar na água agora, tá bom? Então a água tinha uma massa que foi colocada de 250 gramas de água. Jogou essa água dentro da xícara. O Czinho da água, ele não escreve aqui, mas a gente sabe da aula anterior, né? O calor específico da água é 1 caloria por grama de Celsius. Esse é o Czinho da água líquida. Então nós vamos usar aí. E a temperatura, então a temperatura inicial da água estava, né, a temperatura inicial era 100 graus, só que ele fala que no final o equilíbrio térmico aconteceu a 94 graus. Então, quando fala em equilíbrio térmico, ele está falando sobre todos os corpos, né? É a temperatura que todos os corpos chegaram. Então, todo mundo junto aí chegou em 94. Ó. Então, tanto a xícara vai ter 94 no final, como a água também. Né? Então aqui eu também consigo ter a variação da temperatura. Só que aqui, ó, se a gente fizer o valor final menos o inicial, né, fizer 94 menos 100, a gente vai ter aí menos 6 graus Celsius. Né? Então, na verdade, aí a temperatura
da água, né, que era de 100 e foi para 94, ela abaixou 6. Enquanto que a xícara aumentou 60 graus, a água abaixou 6 graus. Tudo bem? Mas por que será que a xícara, né, aumentou tanto a sua temperatura e a água abaixou tão pouquinho, né? Então isso deve ter a ver com essas outras duas coisas, né? Primeiro com a massa, lógico que se tem muito mais água do que xícara, né? Em termos de massa, né? Então tendo mais água vai ficar mais difícil de mudar a temperatura, porque tem mais massa ali. E também a gente vai ter aqui um calor específico da água que a gente já conversou, né? O fato dele ser grande em relação a outros materiais. Então a gente vai ver que o calor específico da xícara aqui é muito menor, né? Então a xícara vai precisar de muito menos energia, né? Muito menos calor para mudar a sua temperatura. Por isso que muda tão fácil assim a temperatura da xícara e não muda tão fácil assim a temperatura da água. Mas vamos lá, vamos para a resolução. Então agora a gente vai aplicar o princípio das trocas de calor, que diz que se só esses dois corpos estão participando da troca, a quantidade de calor da xícara mais a quantidade de calor da água tem que dar 0. Esse é o princípio. E vamos substituir, a gente sabe como calcular quantidades de calor. Isso foi o assunto da aula 7, né? Então, o que é a quantidade de calor? A quantidade de calor é mc delta θ. Né? Quando há variação de temperatura, a quantidade de calor é calculada assim. Tanto para a xícara, como também aqui para a água. Ó. mc delta θ também da água. Então, ó, a quantidade de calor da xícara é essa continha, quantidade de calor da água é essa continha. Isso aqui tem que ser igual a 0 e aí eu posso resolver essa equação. Então vamos resolver para determinar o que está faltando aí. A pergunta é essa aqui, ó, o Czinho da xícara, né? Então vamos colocar as outras informações. Ó. A massa da xícara é 50 gramas, o Czinho eu não sei, vamos deixar aqui. A mudança na temperatura da xícara é 60, massa da água 250, o Czinho da água é 1 e o calor, a mudança da temperatura menos 6 igual a 0. E vamos resolver isso, pessoal. Tudo bem? Então aqui, ó, vamos fazer aqui 6 vezes 5, 30. 3.000 cx, calor específico, né, da xícara. Mais, aqui, ó, 6 vezes 250, aqui, isso aqui é 1.500, né? Menos e mais é menos, então esse mais aqui vai ficar menos 1.500. Poderia ter colocado o menos direto aqui, né? Isso aqui é menos, tudo bem? E aí eu vou passar para lá, então o Czinho da xícara vai ser, passando para lá, 1.500 dividido por 3.000. Isso aqui dá meio, ou meia caloria por grau Celsius, né? Percebam que o Czinho da xícara, então, é meio, é metade, né, do Czinho da água. Quer dizer, eu preciso de meia caloria só para pegar cada grama da xícara e aumentar 1 grau. Enquanto que a água eu preciso de 1 caloria inteira, né, para pegar cada grama dela e aumentar 1 grau. Então, por isso que é mais fácil variar a temperatura da xícara do que variar a da água, né? Além das massas serem diferentes também. Tudo bem? Então, esse é o nosso exemplo. Então, voltando, poderia ser usado, né, a mesma situação aqui para determinar qualquer outra coisa. Então, uma pergunta que é bastante comum nesse tipo de exercício é sobre a temperatura de equilíbrio térmico, né? Se ele perguntasse sobre a temperatura de equilíbrio térmico, como é que eu ia fazer? Ó, a temperatura é essa daqui, né? A temperatura de equilíbrio é essa que fica igual no final, tá vendo? Então, como é que eu faria para descobrir essa daí? Eu ia colocar no lugar do Δθ, eu ia pensar assim, ó. Aqui, ó, tá vendo? Eu ia pensar que o Δθ é temperatura final menos inicial. Eu ia fazer isso aí e aqui também, ó. Final menos inicial, tá vendo? Então, no lugar disso, eu ia colocar isso daqui, ó, um parêntese, temperatura final menos inicial. Porque daí, a inicial eu ia colocar aqui, ó, a inicial eu ia colocar aqui, e a final ia ser essa que está faltando. Eu ia deixar esse θ aqui e descobrir esse valor.
né? Aí eu poderia fazer a distributiva, poderia fazer qualquer coisa ali para isolar essa temperatura final e descobrir ela. Tá? Então, eu acho que dá para a gente resolver aí agora, começar a resolver, né? Exercícios que envolvem troca de calor. Vou pedir para vocês para resolverem aí os exercícios da aula 8. São 4 exercícios, né? A maioria deles bem simples, ele tenta dar, né, todos os dados ali. Eu acho que não vai ter muita dúvida, mas qualquer dúvida na correção a gente volta a conversar, tá? Então, peço para vocês da aula 8, exercícios todos. Tá bom, pessoal? Então, até a próxima aula.